Fala, galerinha guerreira, estamos de volta para mais um desafio Enem, né? Mais uma questão tentando orientar sobre como você trabalha com questões de entendimento de texto, né, no Enem, que é a base, né, de toda a prova do Enem aí. Então deixa eu passar aqui para a tela, né? Nós estamos já na aula número 12, tá? E nós temos aqui um poema do Oswald de Andrade, em cima do qual foi feita uma pergunta. Vamos lá. O enunciado, sempre começando pelo enunciado, né? Este texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, mostrando-a como junção de elementos diferentes. Eu não li o texto ainda, mas hoje sei que o texto fala sobre a formação do Brasil, né? Através de uma junção de elementos diferentes e com uma versão humorística. Por isso a importância de começar sempre pelo enunciado. Considerando-se esse aspecto, isso que foi citado anteriormente, né? Esse lado humorístico, essa junção de elementos diferentes, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é... Então agora eu vou para o texto, sabendo que eu vou encontrar isso, uma versão humorística, né, da formação do Brasil, e eu tenho que perguntar, ver o que estaria correto depois nas opções aí. Vamos lá. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela, uma referência ao homem branco, né? Chegando aí de caravela. E perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Né? Você é cristão? E o Guarani, né? O índio, não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Né? Aquela coisa ligada com os poemas românticos aí, né? Do Gonçalves Dias. Teterete, quizá, quecê. Lá longe, a onça resmungava, ua. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem, babá, cum, e fizeram o carnaval. Então observe, ó, esse texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil. Formação do Brasil, a chegada dos portugueses, o índio estava aqui, depois o elemento negro trazido da África e tal, isso formou o Brasil, formou o brasileiro, conjunção de elementos diferentes, tá? Não apenas o elemento humano, como a realidade, a natureza e tal, isso formou o Brasil. Considerando-se esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é, então, qual dessas afirmações abaixo está correta, considerando isso aqui? Vamos para as opções? A letra A diz assim, ó. Na verdade, todas as opções começam com uma palavra, ó. A visão apresentada pelo texto é ambígua, inovadora, moralizante, preconceituosa ou negativa. Isso é importante, gente. Quando todas as opções começam com uma palavra, você tem que se fixar nessas palavras e ver qual delas realmente tem sentido a partir da explicação que vem depois, tá? Então, por exemplo, a primeira diz assim, ó, é ambígua, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem. Aí você fala, primeiro que você pode ter dúvida sobre o que é ambígua. O que é ambígua mesmo? Tá? Ambígua significa duplo sentido, mas de repente você não sabe isso. Aí você fala assim, caráter desconjuntado, o que ele quer dizer com isso? Da formação nacional. Sugerir que o processo, apesar de tudo, se deu bem. Como assim? Bom, deixa eu ver as outras. Seria uma visão inovadora, pois mostra que as três raças formadoras, né, o branco, o índio e o negro, pouco contribuíram para a formação da identidade brasileira. Isso não tem no texto, né? E seria uma inverdade também, né? Elas contribuíram, claro, umas mais, outras menos, mas todas elas contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então isso aqui está errado. Seria uma visão moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação cristã do Brasil como causa da predominância de elementos primitivos e pagãos. Gente, em nenhum momento fala que há uma precariedade da formação cristã. Pergunta, sois cristão? O índio não é. O negro já porque foi no convívio, né, com o branco, foi aculturado ali, né, e não teve jeito. Mas em nenhum momento fala que isso é causa do predomínio de elementos primitivos e pagãos, até porque não fala de elementos primitivos e pagãos no texto. Então eu elimino. D. Uma visão preconceituosa, pois critica tanto índios quanto negros, representado de modo positivo apenas o elemento europeu, vindo com as caravelas. Onde está a crítica? Tem humor,
mas não necessariamente é crítica. Ah, professor, mas há um preconceito aqui, né, quando diz que o negro saiu da fornalha. Sim, há um preconceito, não há uma crítica ao elemento como um todo. Uma visão preconceituosa do branco aqui. E onde diz que o branco é positivo? Você não tem isso no texto. Você não pode afirmar que isso aqui está correto, que há uma visão preconceituosa, porque o branco é visto de forma positiva e o índio e o negro visto de forma negativa. E a letra E, ó, negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa, resultando em anarquia e falta de seriedade. Essa aqui era perigosa, gente, seria a mais perigosa, tá? Porque assim, essa ideia, né, de que resultou numa anarquia com falta de seriedade, parece bater com a ideia do carnaval, e fizeram o carnaval, quer dizer, tudo junto resultou o carnaval. O carnaval tem essa ideia de anarquia, de falta de seriedade e tal. Mas você tem que pensar na palavra negativa, quer dizer, a visão que está sendo mostrada é realmente negativa? Quando ele diz assim, ó, e fizeram o carnaval, se você pensar no carnaval como uma marca característica do Brasil, uma manifestação de alegria, né, de confraternização, onde se misturam várias culturas ali, né, representando a realidade do povo brasileiro, isso é negativo, necessariamente? Ou seria apenas uma questão ambígua, né, porque você consegue ver os dois lados, o que era bom e o que era ruim, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, né, dessa união, né, tão, digamos assim, inesperada, né, de brancos, índios, negros, suas culturas e tal, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de desconjuntado, ele, apesar de tudo, acaba bem. O carnaval é um acabar bem, gente. O carnaval é a alegria, a manifestação de alegria, né? Não pode ser visto como uma coisa negativa, como aparece na última ali, que era a mais perigosa. Tá? Você tem que entender que isso aqui tem um aspecto positivo, quer dizer, mesclou tudo e formou um povo alegre, um povo divertido, que está representado na ideia do carnaval. Portanto, resposta letra A, de América. Certinho, gente? Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, porque assim você acompanha todas essa sequência de aulas aí do nosso Desafio Enem. Eu aguardo você na próxima aula. Um abraço!